Opa, beleza? Você, assim como eu, já deve ter se perguntado qual o programa de captura de tela eu vou usar para criar meus tutoriais, ou qual o melhor programa de captura de tela. Pois é, existem várias opções hoje. Os que oferecem uma boa qualidade geralmente são pagos, porém, nesse vídeo eu vim trazer para vocês um programa de captura de tela grátis, leve, grava com ótima qualidade, não deixa marca d'água em seu vídeo e pode ser usado tanto para capturas de telas normais quanto para transmissões ao vivo. Trata-se do OBS Studio. Ele é bastante conhecido, muito usado para transmissões ao vivo no YouTube, e esse link, o link para download, vai estar na descrição do vídeo. Essa é a página oficial onde você vai fazer o download do programa. Ele está disponível para Windows, Mac e Linux. Para você baixar o instalador de 64 bits, basta você clicar aqui em baixar o instalador, e para você baixar o instalador de 32 bits, basta você clicar aqui baixar o instalador 32 bits. A instalação dele é bem simples. Depois de baixado e instalado, quando você executar o programa pela primeira vez, essa é a interface inicial dele. Aqui é o seguinte, ele aparenta ser bem difícil de usar, mas não é. Ele é muito simples de usar. Ele vai vir com essa tela escura mesmo, é normal, tá? E aqui a gente tem dois painéis bastante interessantes, que é o painel de cenas e o painel de fontes. Aqui é o seguinte, aqui no painel de cenas você pode adicionar qualquer cena que você quiser. Por exemplo, eu utilizo ele para captura de tela. Então eu vou adicionar uma cena para captura de tela. Ou se você for gravar algum jogo, você pode adicionar uma cena para esse determinado jogo. Você pode criar várias cenas para cada finalidade, ou para cada jogo que você vai gravar, você pode criar uma cena com as configurações específicas para aquela gravação. Tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma cena para captura de tela. É só você clicar aqui no botãozinho de mais, adicionar, tá? Digitar aqui o nome que você quiser. Eu vou cancelar porque eu vou editar essa cena que já vem padrão aqui. Eu vou só editar o nome. Vou clicar aqui em renomear e vou pôr o nome captura de tela. Sempre que eu for gravar uma captura de tela, eu vou utilizar essa cena aqui. Beleza, depois de ter adicionado aqui a nossa cena, na verdade eu apenas renomeei a que vem, tá? Mas você pode adicionar várias, como eu falei, clicando aqui no botãozinho de mais. Eu vou adicionar aqui em fontes o que eu quero que seja capturado. Como eu vou usar essa cena para captura de tela, ou seja, vou criar tutoriais, então eu vou clicar aqui no botãozinho de mais para me adicionar uma fonte. E aqui tem várias opções. Tem apresentações de slide. Caso você vá apresentar um slide, ele só vai capturar o seu slide. Captura de entrada de áudio, captura de janela, captura de saída de áudio, captura de jogo. Caso você vá capturar algum jogo, fazer uma gravação de algum game, ele só vai capturar aquele jogo, tá? Não captura nenhuma outra janela que esteja aberta na sua área de trabalho. E aqui tem captura de tela, que é a que eu vou escolher, tá? Que é para criação de tutoriais. E tem várias outras opções aqui. Então eu vou escolher captura de tela. Eu vou pôr aqui o nome, vou pôr o nome de tutoriais. Deixa essa opção tornar a fonte visível e em seguida clique em OK. Beleza, você pode ver que ele deu aquele zoom infinito aqui. Isso porque ele já começou a capturar toda a tela do meu computador. Se você quer capturar o cursor, você deixa essa opção marcada, capturar o cursor. E em seguida é só clicar em OK. Beleza, como você pode ver, já está capturando aqui a tela do meu computador. Tudo que tiver aqui no desktop, ele já vai começar a capturar. E para você capturar um jogo, é só você clicar aqui no botãozinho de mais e selecionar aqui captura de jogo, tá? Mas como o vídeo aqui é voltado para tutoriais, esse vai ser um assunto talvez para um próximo vídeo, beleza? Já adicionado aqui a cena e a fonte no qual você vai capturar, você pode aqui aumentar o tamanho da área de captura, aumentar ou diminuir o tamanho, beleza? Então aqui é basicamente isso. Aqui a gente tem aqui esse outro painel, que é o áudio do desktop, que é aquele áudio que está tocando no fundo do vídeo, tá? Para transmissões ao vivo. Às vezes você deixa aquele áudio tocando no fundo do vídeo, se refere a esse áudio aqui do desktop. Você pode aumentar e diminuir o volume dele aqui. E aqui é o áudio do microfone. Como você pode ver aqui,
de acordo com o que eu estou falando, o áudio do microfone aqui está sendo representado aqui abaixo, beleza? Então agora a gente vai partir para a configuração de vídeo e também de áudio aqui do OBS. Como deixar o seu vídeo com a melhor qualidade e também configurar o seu áudio corretamente. Vamos aqui em Arquivo, Configurações. Aqui nas configurações a gente tem a guia geral, tá? Essa guia geral você vai mudar aqui o idioma, se o seu não estiver em português como o meu. Você pode selecionar aqui um idioma em português, caso o seu tenha vindo aí em inglês. E aqui tema, tem vários temas aqui, mas eu vou deixar o tema escuro mesmo. Aqui em saída se refere a transmissões ao vivo. Eu recomendo que você deixe essa opção mostrar diálogo de confirmação quando iniciar uma transmissão e essa outra opção também mostrar diálogo de confirmação quando terminar uma transmissão. Porque senão você vai iniciar uma transmissão, vai começar a transmitir e talvez você nem perceba que está transmitindo ao vivo. Então deixe essa opção aqui marcada e essa opção aqui para quando você terminar, beleza? Eu não vou me aprofundar muito aqui em transmissões ao vivo, porque o foco aqui é captura de tela mesmo normal para tutoriais, beleza? Como falei, assim como para captura de jogo, isso aqui pode ser que seja um assunto para um outro vídeo. Aqui em Stream, eu não vou falar sobre isso agora, porque isso aqui é para transmissões ao vivo. E aqui em saída é bem interessante. É aqui que você vai configurar a qualidade do seu vídeo. Provavelmente o seu vai vir aqui em simples. Você vai clicar e pôr aqui no modo avançado. E aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 menu. O primeiro é de transmissão. E aqui no menu de gravação, aqui no tipo você deixa padrão. Aqui no caminho você pode selecionar um caminho onde você vai salvar a sua gravação. E aqui no formato você deixa em MP4 mesmo, tá? É melhor, é aceito em praticamente todos os softwares de edição de vídeo. Faixa de áudio você deixa só uma, eu costumo deixar só uma faixa de áudio. E aqui em encoder você vai deixar X264. Controle de taxa de bits você deixa CBR e a taxa de bits deixa padrão mesmo 2500. Essas outras opções aqui não precisa mexer. Aqui em perfil é a qualidade final do vídeo. Então o seu provavelmente vai estar aqui nessa primeira opção. Você deixa em high. Feito isso aqui, não precisa você mexer mais em nada. Aqui em áudio, na faixa 1, que é a faixa que eu estou utilizando, você deixa aí em 320. Você pode adicionar o nome ou você pode deixar em todas as faixas também 320, assim como eu fiz aqui no meu, beleza? E aqui em áudio, na taxa de amostragem, o seu vai vir 44.1, você deixa aqui em 48, que é o que o YouTube usa, beleza? Essas outras opções não precisa você mexer em nada, pode deixar padrão mesmo. Aqui em vídeo, você vai selecionar aqui a resolução da sua gravação e a resolução de saída você deixa aí a mesma resolução do seu monitor. No meu caso, o meu monitor é 1366 por 768. Então, aqui abaixo você vai deixar essa mesma resolução. Aqui no FPS, para tutoriais, você deixa em 30, tá? Isso vai depender muito do seu computador. Se o seu computador ser um computador aí mais razoável e gravar em 60 fps, você deixa selecionada a opção 60 fps. Caso não, você deixa em 30 mesmo, tá? Não compensa você deixar menor que 30 ou 60 fps. No meu caso aqui eu vou deixar em 30 mesmo. Teclas de atalho não precisa você mexer em nada e também no avançado também não precisa mexer em nada. Voltando aqui em saída, eu esqueci de citar uma configuração aqui que é bem interessante. Aqui em redimensionar a saída, funciona da seguinte forma. Como o meu computador grava em 1366 por 768, então essa é uma configuração não aceita pelo YouTube. Para resolver isso, eu teria que adicionar uma resolução que é aceita lá no YouTube. Por exemplo, 1280 por 720 ou 1920 por 1080. Então, nesse caso, ele ia gravar na mesma resolução do meu monitor. Aí, no final, ele ia redimensionar esse vídeo para 720p ou 1080p, que são as configurações aceitas lá no YouTube. Como eu estou gravando para tutoriais, eu posso capturar toda a tela do meu computador. Então, eu deixo ela desmarcada. Mas, no caso de transmissões ao vivo, seria bom você usar essas configurações, beleza? Feito isso aqui, você clica em aplicar e OK. E se você usa algum microfone externo, USB, por exemplo, assim como eu, se ele não detectar automaticamente,
basta você vir aqui nessa catraquinha de configurações, vir em propriedades e aqui você vai selecionar o seu microfone, beleza? O OBS é um software bem completo, ele traz também alguns filtros que são bem interessantes, eu vou mostrar aqui para vocês agora como funciona, beleza? Para você adicionar esses filtros, basta você vir aqui novamente, nessa catraquinha aqui, na barra de áudio do microfone, e vir aqui em filtros. Eu já tenho esse filtro aqui de compressor selecionado, no meu caso, só preciso usar ele, tá? Se você clicar aqui no botãozinho de mais, você vai ter aqui o filtro de ruído e o filtro de redução de ruído, e eu vou mostrar para vocês como funciona os dois. Primeiramente, vamos adicionar aqui o filtro de redução de ruído. Clique em OK, e aí você vai ser direcionado aqui para essas configurações. Aqui é o seguinte, se você deixar em menos 30, é o padrão que vai vir nele, ou você pode deixar para menos, tá? No meu caso, eu fiz uns testes e ficou bom em 15, removeu todo o ruído do meu microfone. Se você deixar muito alto, o áudio já não vai ficar tão bom. Vai ficar aquele áudio ali como se você estivesse falando dentro de uma lata, então não fica um áudio muito bom. Então você vai testando, tá? Você vai testando aqui as configurações, até você achar uma configuração que remova o ruído do seu microfone e não comprometa muito o áudio do seu microfone. Achado aqui a configuração, vamos adicionar agora o filtro de ruído, que não tem nada a ver com o filtro de redução de ruído, ele funciona totalmente diferente. Clique em OK, e aqui é o seguinte, pessoal. O filtro de ruído funciona da seguinte forma. Você tem aqui o limite de fecho em dB e o limite de abertura em dB. Como funciona isso aqui? É o seguinte, quando você está falando no seu microfone, é como se esse filtro abrisse ali uma janela no seu microfone, que quando você fala, ela abre, e quando você termina de falar, ela fecha. Ou seja, outros sons, como por exemplo o barulho lá da rua, alguém fazendo barulho, não vai sair no seu microfone, porque ele vai detectar apenas a sua fala de acordo com a configuração que você está fazendo aqui. Então aqui também você vai fazer vários testes, tá? E ver a configuração que fica boa aí para o seu microfone. Eu não uso também isso aqui porque aqui não tem muito barulho, mas se você morar em uma região que tem bastante barulho, é bem interessante você usar essas configurações aqui. Se você ver aqui nessas configurações, ele está capturando aqui o áudio da minha voz, mas se eu aumentar, ele começa a não capturar. Só se eu falar perto do microfone. Provavelmente eu estou falando perto dele, provavelmente o áudio aí está bem feio, mas é isso aí. Existe aqui uma limitação da quantidade de dB para ele começar a capturar a sua voz, o que está sendo falado perto dele. Beleza, depois de você achar aqui a configuração ideal para o seu microfone, eu recomendo que você mude aqui apenas esse tempo de ataque. Você pode deixar entre 6 e 10 milissegundos. Eu costumo deixar em 8, porque se você deixar em 25, sua voz pode cortar. Esse tempo de ataque é o tempo que ele demora para reconhecer a sua voz e assim começar a capturar a sua voz, tá? Então, diminui esse tempo aí, eu costumo deixar em 8 milissegundos. O filtro de compressor, para você adicionar ele, é a mesma coisa dos demais. Clique no botãozinho de mais e clique aqui em compressor. O que ele faz é deixar a sua voz sempre na mesma altura, tá? Então assim, só em você adicionar ele, não precisa você mexer em nada. Só adiciona ele e deixa as configurações padrões. Eu costumo modificar apenas esse ganho de saída. Como o meu microfone é um pouquinho baixo, eu costumo aumentar aqui um pouco o volume, tá? Eu deixo em 4, 5, para mim fica bom em 4. Isso vai depender do seu microfone, tá? Se o seu microfone já sair um pouco alto, não precisa você mexer em nada. O meu é porque ele é bem baixo, então eu aumento aqui um pouco esse volume. Beleza, feito isso aqui, tá? É só você clicar em fechar, que já vai estar funcionando normal. Para iniciar uma gravação, basta você clicar aqui em iniciar gravação, que já vai começar a ser capturado aqui toda a sua tela. Para parar, é só você clicar aqui em parar. A sua gravação, nesse caso, vai ser salva lá na pasta de vídeos. Então é só você procurar lá no final da sua gravação. Então é isso aí, pessoal. Esse é o programa que eu uso para gravar meus tutoriais. Eu usei muito o Camtasia, mas ele apresentou alguns problemas no formato, principalmente no formato de gravação em AVI.
Eu gravava, mas quando eu exportava para o Vegas Pro, ia só o áudio e ele dava ali como se fosse um erro no formato do vídeo. Como ele é um software pago, às vezes a gente precisa optar aí para usar ele de outra forma, que estão assistindo esse vídeo entende o que eu estou falando, e acontece de dar esses tipos de erro. Por isso eu optei em usar o OBS, porque ele é totalmente grátis. Quando você está capturando a tela, você nem percebe. Se você tiver um computador ruim aí, ele vai funcionar beleza. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e valeu!